Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar os principais parâmetros estatísticos estudados no ensino fundamental: média aritmética, mediana e moda. Começarei com uma situação problema. O jovem Arnold anota todas as flexões que fez por dia em seu caderninho. Na segunda, ele fez 4 flexões. Na terça, ele fez 7 flexões. Na quarta, ele fez 7 flexões e na quinta, 6 flexões. A pergunta é: quantas flexões o jovem Arnold fez por dia? Perceba que essa pergunta não é tão simples. Afinal, a quantidade de flexões que ele faz por dia é variável. Uns dias ele faz mais, outros dias ele faz menos. Então, o parâmetro estatístico serve para que você troque todos esses valores por um único valor. Qual seria o número que representa a quantidade de flexões que ele faz por dia? Para isso, os estatísticos desenvolveram várias formas de resolver esse problema. Vamos começar pelo principal parâmetro estatístico, o mais usado, que é a média aritmética. A média aritmética é definida por, dada uma lista de números, a média aritmética, que a gente vai chamar aqui de x barra, é a razão entre a soma de todos os números e a quantidade desses números. Quando a gente fala razão, pessoal, a gente está se referindo, obviamente, a uma divisão. Então, eu tenho que somar todos os números envolvidos, depois eu faço a divisão dessa soma pela quantidade deles. Veja aqui o exemplo. Calcule a média aritmética dos números 4, 6, 3, 5 e 7. Vamos lá. X barra é igual a 4 mais 6 mais 3 mais 5 mais 7. Tudo isso dividido por 5, porque eu tenho 5 números. A soma dos números no numerador é 25. 25 dividido por 5, 5. Então, a média aritmética desses números aqui é 5. Vamos fazer os próximos exemplos. Calcule a média aritmética dos números 120, 240 e 111. X barra será igual a 120 mais 240 mais 111, tudo isso dividido por 3. Isso é igual a 471 dividido por 3, cujo resultado é 157. Então, a média aritmética desses 3 números é 157. Próximo exemplo. Observe o boletim de Pedro e calcule a sua média final. Na disciplina História, ele tem 4 notas. Para eu saber a média de Pedro em História, eu tenho que somar as 4 notas e dividir pela quantidade de notas. 5 mais 6 mais 7,5 mais 5,5. Tudo isso dividido por 4. 24 dividido por 4, ou seja, 6. A média dele na disciplina História foi 6. Agora uma observação sobre a média aritmética. A média aritmética de 2 números diferentes está situada exatamente no meio desses 2 números. Então, olha a pergunta aqui que o exemplo traz. Qual é o número central entre 45 e 125? O número central, que eu vou chamar aqui de M, é a média aritmética. 45 mais 125 dividido por 2. 170 dividido por 2, que é o 85. Geometricamente, pessoal, isso significa que em uma reta, se eu tenho aqui o 45 na reta numérica e aqui o 125, tem um número que está no meio. Esse número será exatamente a média aritmética entre as extremidades. Então, qual o número que está no meio entre o 45 e o 125? Resposta: o número 85. Está situado exatamente no meio. Vamos ver o próximo parâmetro estatístico. O próximo parâmetro que eu vou abordar é a mediana.
ele também é muito usado em pesquisas estatísticas. O que significa a mediana? Seja uma lista de números ordenados, a mediana será o valor central. Precisamos pegar a lista numérica, colocar em ordem, seja em ordem crescente ou ordem decrescente, não importa. O número que ficar no meio será a mediana da lista de números. Vamos ver o exemplo. Calcule a mediana dos números 3, 6, 7, 2 e 5. Vou colocá-los em ordem. 2, depois o 3, depois o 5, depois o 6 e depois o 7. Feito isso, eu pergunto qual o número que está no meio? O 5. Portanto, a mediana será 5. Uma observação. Quando a lista de números possui quantidade par, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Como assim? No exemplo anterior, a quantidade de números era ímpar. Isso significa que o termo central ele é único. Então, esse número central será automaticamente a mediana. Só que se eu tiver uma quantidade par de números, eu não vou ter um termo central. Vejamos nesse exemplo. Vamos colocar a lista em ordem. 2, 4, 4, 6, 7, 7. Como a quantidade de números é par, eu não tenho apenas um número central. Eu tenho dois números centrais, o 4 e o 6. Para descobrir a mediana, a gente precisa tirar a média aritmética desses dois números. Então, a mediana será 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. Então, nesse caso, a mediana é o 5. E o terceiro parâmetro estatístico que vamos abordar é a moda. A moda nada mais é do que, dada uma lista de números, o valor que aparece mais vezes, o número com mais ocorrências. A moda é o número que se destaca em relação aos outros em função da sua maior quantidade. Vamos ver esse exemplo aqui. Qual a moda da lista de números 1, 4, 5, 3, 5, 7, 5 e 2? Qual o número que aparece mais vezes? O número 5 aparece 3 vezes. Todos os demais números aparecem apenas uma vez, mas o número 5 aparece 3 vezes. Nesse caso, a moda é o número 5, com 3 ocorrências. E por que ele é moda? Porque o número de ocorrências dele é maior que o número de ocorrências dos demais números. E como observação, eu trago que uma lista pode ter mais de uma moda. Trouxe aqui alguns exemplos para que a gente classifique essas listas em relação à quantidade de modas. Nesse primeiro exemplo, algum número se destaca em relação aos outros por causa do maior número de ocorrências? Não. Todos os números aparecem uma única vez. Então a gente diz que essa lista aqui, ela é amodal, ou seja, que não possui moda. Nessa segunda lista, eu tenho dois números aparecendo, o número 1 e o número 2. Só que ambos aparecem 3 vezes. Eu pergunto, algum número aparece mais que os outros? Não. Os números que aparecem em mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, a lista também é amodal. Amodal significa não possuir moda. Nessa terceira lista, o número 3 aparece 2 vezes. 2 vezes. E ele é o único número que é moda. Então, nesse caso, a gente diz que a lista ela é modal. Na quarta lista, os números 3 e 4 aparecem mais vezes que os demais. Ambos com duas ocorrências. O número 2 e o número 5 têm apenas uma ocorrência. Então, nesse caso, o 3 e o 4 serão moda. E como a gente tem nessa lista duas modas, a gente diz que é uma lista bimodal. E a última lista, eu tenho os números 1
e 2, cada um aparecendo 3 vezes. E eles aparecem mais que o 4. Então, nesse caso aqui, essa lista também possui duas modas. Ela é uma lista bimodal. Esses são os 3 parâmetros estatísticos mais estudados no ensino fundamental. Agora vamos voltar para o nosso problema inicial. Quantas flexões o jovem Arnold fez por dia? A resposta é: depende. Depende de qual parâmetro estatístico você vai usar. Então eu vou responder essa pergunta de 3 formas diferentes. Uma resposta pode ser a média aritmética, a outra resposta pode ser a mediana e a outra resposta pode ser a moda. Se a resposta for a média aritmética é dada pela soma dos números dividida pela quantidade. 4 mais 7 mais 7 mais 6, dividido por 4. Então a média aritmética será 24 dividido por 4, que é 6. Então, resposta 6. Mas e se, em vez da média aritmética, eu queira usar a mediana? Coloco os números em ordem, 4, 6, 7 e 7, e pego o número central. Nesse caso, eu tenho 2 números no meio. A mediana será a média aritmética desses números. 6 mais 7 dividido por 2, 13 dividido por 2. Então, a mediana será 6,5. Uma outra resposta seria o 6,5. E por último, caso eu queira responder usando a moda, a resposta seria 7. Porque é o número com mais ocorrências, ele aparece 2 vezes, se destacando em relação aos outros que só aparecem uma vez. Então a resposta também pode ser 7. Então, finalizando o nosso vídeo, quantas flexões o jovem Arnold fez por dia? Depende. Se eu usar a média aritmética, a resposta é 6. Ele fez 6 flexões por dia, em média. Se eu usar a mediana, a resposta é 6,5, ou seja, o valor central é o 6,5. Uns dias ele fez mais, outros dias ele fez menos, mas o valor central é o 6,5. E eu também posso usar a moda. A quantidade de flexões por dia variou, mas o número que mais se repetiu, a moda, foi o número 7. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê. Até a próxima.